Uma quarta-feira, toda a nação rubro-negra, você inscrito e você também que não é inscrito aqui no nosso canal, muito bem-vindos a mais um programa todo especial. O vídeo de hoje repleto de notícias e muitas informações do Mengão para cada um de vocês. Vamos falar de um desmanche que pode acontecer no atual elenco do Flamengo. Você vai entender tudo no decorrer desse vídeo. Vamos falar de Flamengo e Internacional negociando um jogador. Você também vai entender tudo no decorrer desse vídeo. E também vamos falar do absurdo que fizeram contra o Gabigol lá na Itália. E também vamos falar sobre o Marcos Braz, que está de saída do Flamengo. Você vai entender também tudo no decorrer desse vídeo. Então assiste o vídeo todo, não pula nenhuma parte do vídeo, estoura o dedo no botão do like para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento aqui do canal Voz Rubro-Negra. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa quarta-feira. Já começa o vídeo falando de uma fake news, desmentindo já inicialmente uma fake news que foi lançada na tarde na noite dessa terça-feira, ontem, em relação ao Marcos Braz. Eu vou explicar para vocês toda essa situação, vou explicar para vocês toda essa questão. Marcos Braz se filiou a um partido político, ao PL. Ele se filiou a esse partido e ontem se levantou nas redes sociais uma situação assim muito complicada, dizendo que o próprio estaria de saída do Flamengo para se dedicar à sua vida política, seria candidato a vereador aqui no estado do Rio de Janeiro. Por ter se filiado ao partido, se levantou-se essa fake news na noite de terça-feira. Mas informação que foi desmentida pelo próprio Marcos Braz, que se disse estar muito feliz, muito realizado no Flamengo e não pensa em sair do Flamengo nesse momento. Ele que quer se dedicar integralmente ao Flamengo, única e exclusivamente ao Flamengo. Ele que declarou isso ontem e deixou bem claro que mais uma fake news foi realizada. Cada dia, cada situação vem se levantando essas fake news para tentar desestabilizar o ambiente e também desestabilizar o Flamengo. Em meio a essa situação tão complicada, essa situação muito difícil, muita gente inventando falsas notícias para tentar prejudicar o Flamengo e também prejudicar outras pessoas. Vamos falar agora sobre um outro assunto, vamos falar agora sobre uma outra informação. Lateral sendo negociado, sendo comprado por outra equipe. Vou explicar para vocês toda essa situação também. Rodinei, como todo mundo sabe, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Ele tem aí mais 3 anos de contrato. Quando foi renovado o contrato dele, o Rodrigo Caetano estendeu muito o contrato do Rodinei e a multa rescisória dele é muito alta. O jogador que chegou ao Internacional para brigar por uma vaga vem tendo muitas chances, muitas oportunidades. Iniciou-se muito mal a sua carreira lá no Internacional, porém vem se firmando com o técnico Eduardo Cudê no Internacional. Então o Internacional desperta interesse em contar com o lateral direito por mais tempo, tê-lo em definitivo. Só tem uma questão que pode atrapalhar, ainda mais essa negociação, atrapalhar também toda essa questão. É a seguinte: o valor da multa rescisória do jogador, que é um valor consideravelmente alto. O jogador que tem uma multa avaliada em 4,5 milhões de euros, 4 milhões e meio de euros, que dá, trazendo para moeda do real no dia de hoje, praticamente 26 milhões de reais. Um valor muito alto para um lateral direito. Com isso, o Internacional vem estudando a possibilidade de fazer a aquisição do jogador, até porque o jogador vem se enquadrando muito bem no esquema tático do Eduardo Cudê lá no Internacional. E o Inter demonstrou interesse na contratação do jogador. Quero saber de você, torcedor rubro-negro. Você negociaria o Rodinei de primeira, de cara? Já negociaria? Abaixaria até a multa
tentaria fazer uma negociação até abaixar esse valor para ir para o Internacional, ou vocês preferem que o jogador retorne para cá no final do contrato no ano de 2020, aqui em dezembro do ano de 2020 ele retornar ao Flamengo? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião em relação a esse assunto, quero saber a sua opinião em relação a essa situação. Vamos falar sobre um outro assunto, vamos falar sobre uma outra informação. Informação essa que, olha, esquentou muito a cabeça dos rubro-negros hoje. Uma sacanagem que fizeram, uma tremenda sacanagem que fizeram com o Gabigol, uma tamanha injustiça que fizeram com o Gabriel Barbosa, ou Gabigol, e eu vou passar para vocês essa notícia, essa informação nesse momento. Saiu uma matéria na manhã dessa quarta-feira no Gazzella dello Sport da Itália, jornal italiano, que mencionou a passagem do Gabigol pela Inter de Milão como esse vírus que está, essa pandemia que está em todo o mundo e principalmente na Itália, que é um dos países mais afetados. Próprio jornalista, eu acho que é uma pessoa muito suja, nenhuma pessoa, não é porque é o Gabigol, mas se trata de pessoas, se tratam de seres humanos, e eu acho que nenhum ser humano merece ser comparado a esse vírus, essa pandemia que vem matando muita gente, muitas pessoas perdendo a vida. Praticamente a Itália é o lugar que mais pessoas foram mortas, e comparar a passagem de um jogador de futebol, um ser humano, com um vírus, eu acho que é uma tremenda injustiça, é uma tremenda brincadeira, uma tremenda palhaçada o ponto a qual chegou o ser humano. Gabriel é um ser humano, uma pessoa, tem os seus erros, tem as suas falhas, não foi muito bem na Inter de Milão. Agora, comparar a passagem do jogador nesse país, na Itália, com essa pandemia, eu acho que é algo muito forçado, eu acho que é muito exagerado essa situação, muito exagerado essa questão. Vamos falar agora sobre a Globo, cara. A Globo que mostrou as suas garras aí ontem e trazendo a informação de que não vai pagar os clubes a cota do Campeonato Carioca porque o campeonato está paralisado. Fluminense, Vasco e Botafogo ficarão sem a cota de televisão da Rede Globo por conta dessa crise que está acontecendo e vem abalando todos. Por conta disso, o campeonato está paralisado e a Rede Globo disse que não vai pagar os clubes, nem os grandes e nem os pequenos. E a gente indagava bastante do Flamengo não ter feito um acordo, graças a Deus que o Flamengo não precisa desse dinheiro da Globo, e pode acontecer dos clubes até falir, porque muitos clubes do Rio estavam dependendo desse dinheiro, clubes pequenos aqui do estado do Rio de Janeiro. Então essa situação está bem complicada, está bem difícil. Vamos falar agora sobre a principal notícia do vídeo, desmanche no Flamengo. Você vai entender tudo agora nessa parte do vídeo, nessa reta final. O presidente Rodolfo Landim ontem deu uma entrevista à Flá TV falando sobre o atual momento do Flamengo, do atual elenco do Flamengo e da possibilidade do Campeonato Brasileiro se estender até o final de janeiro, até janeiro. E ele teme que isso aconteça por perder jogadores que, ao ver dele, são jogadores excepcionais. São eles 3 jogadores que estão por empréstimo: Thiago Maia, também o Pedro e também o Pedro Rocha. Esses 3 jogadores que estão no Flamengo podem sim sair do Flamengo praticamente de graça e desfalcar o Flamengo, sair do Flamengo de graça, que estão emprestados, mas podem deixar o Flamengo em dezembro e desfalcar o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro, caso o campeonato se estenda até janeiro. Então, com essa situação, com essa questão, o técnico está muito preocupado, muito tenso, até porque o contrato desses 3 jogadores só vai até dezembro. Eu queria perguntar a você, diante dessa situação, você tentaria prorrogar o empréstimo? É claro que os clubes não vão querer prorrogar o empréstimo até janeiro, ou a aquisição do jogador, ou o Flamengo vai ter que pagar um dinheiro para prolongar o empréstimo, ou comprar o jogador em definitivo. Quero saber a opinião de vocês. Se o campeonato fosse até janeiro, o que você faria, torcedor rubro-negro, se você fosse
pessoa ligada à diretoria do Flamengo, presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz, o que você faria? Você compraria o jogador ou tentaria negociar o empréstimo um pouco mais prolongado? Deixa aqui também nos comentários, sua opinião é muito importante para nós do canal Voz Rubro-Negra. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã a gente volta com mais notícias e mais informações do Mengão.